Durante 28 anos, eu fui a filha esquecida. A que passava o Natal sozinha enquanto meus pais viajavam com meu irmão. A que recebia desculpas esfarrapadas por mensagem enquanto via fotos deles na praia. Este ano, eu comprei um sítio no interior de Minas Gerais. E pela primeira vez na vida, eles se lembraram de mim. Apareceram na minha porta com um chaveiro e a cara mais lavada do mundo, dizendo que era hora da família se reunir. Mas eu tinha outros planos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O cheiro de café fresco subia pela cozinha enquanto eu observava o nascer do sol pela janela. Era véspera de Natal. E pela primeira vez em anos, eu estava em paz. O sítio que eu havia comprado 3 meses atrás era modesto. 15 alqueires de terra vermelha nos arredores de São Lourenço, com uma casa de fazenda reformada, varanda ampla e um silêncio que curava feridas antigas. Minha cadela Mel dormia aos meus pés, a barriga para cima, completamente relaxada. Eu tinha trabalhado 12 anos como auditora fiscal em São Paulo. 12 anos de rotina massacrante, apartamento minúsculo, trânsito infernal e solidão. Mas também 12 anos juntando dinheiro, investindo com disciplina, vivendo abaixo das minhas possibilidades. Quando a oportunidade de comprar o sítio apareceu, eu tinha R$350 mil guardados. Paguei à vista, registrei tudo em meu nome e não contei para ninguém da família. Especialmente não para meus pais, porque durante toda a minha vida, eu fui a filha que não importava, a que sempre ficava para trás enquanto eles viajavam com meu irmão Rodrigo. Todo Natal, a mesma história. Desculpas diferentes, mas o resultado idêntico. Eu sozinha, eles na praia, no exterior, em resorts caros, sempre com Rodrigo, sempre sem mim. Quando eu tinha 7 anos, eles me deixaram com a tia Carmen para passar o Natal em Búzios. Disseram que o hotel não aceitava crianças pequenas, mas Rodrigo, com 10 anos, estava lá. Quando eu tinha 12, me mandaram para um acampamento de férias enquanto viajavam para o Nordeste. Aos 16, fiquei com a empregada enquanto eles iam para Gramado. Aos 21, passei o Natal sozinha no meu apartamento de estudante em Belo Horizonte, comendo miojo, enquanto via fotos deles em Cancún. Todo ano eu esperava que fosse diferente. Todo ano eu me decepcionava. Rodrigo sempre foi o favorito. O filho homem, o primogênito, o bem-sucedido. Formado em administração por uma universidade particular que meus pais pagaram integralmente. Enquanto eu precisei trabalhar e estudar ao mesmo tempo para bancar minha faculdade de contabilidade em uma federal. Ele recebeu um carro zero aos 18 anos. Eu comprei o meu usado, com 10 anos de uso, aos 25, com meu próprio dinheiro. Mas eu nunca disse nada. Engoli a mágoa, fingi que estava tudo bem, mandava mensagens educadas desejando boas festas. Porque no fundo, eu ainda tinha esperança de que um dia eles me enxergassem. De que um dia eu fosse importante o suficiente para ser incluída. Até que eu cansei de esperar. Peguei minha xícara de café e saí para a varanda. O ar estava fresco, com aquele cheiro de terra molhada que só o interior tem. As montanhas ao longe ainda estavam cobertas pela névoa matinal. Mel me seguiu, espreguiçando-se preguiçosamente antes de se jogar no sofá de vime que eu havia colocado na varanda. Eu tinha planos para este Natal. Planos que não incluíam mágoa, ressentimento ou solidão. Tinha convidado 3 amigas da época de faculdade, mulheres que eu considerava minhas verdadeiras irmãs. Tínhamos planejado uma ceia simples mas gostosa, muita conversa, risadas, e talvez uma caminhada até a cachoeira que ficava nos fundos da propriedade. Pela primeira vez na vida, eu estava animada para o Natal. Então meu telefone tocou. Era minha mãe. 7h30 da manhã, véspera de Natal. Ela nunca ligava tão cedo. Na verdade, ela quase nunca ligava. Nossas conversas geralmente aconteciam por mensagens curtas, funcionais, sem profundidade. Hesitei antes de atender, meu estômago se revirando com aquela sensação familiar de ansiedade que sempre vinha quando eu via o nome dela na tela.
Alô? Amanda, filha. A voz dela era animada, quase efusiva. Um tom que eu não ouvia há anos. Como você está? Estou bem, mãe. Respondi cautelosamente. Aconteceu alguma coisa? Não, não, está tudo ótimo. Ela riu. E havia algo forçado naquele som. Olha, eu e seu pai estávamos conversando aqui. E percebemos que faz muito tempo que não passamos um Natal em família. Todos juntos, sabe? Meu coração disparou. Não da forma boa. É. Concordei, mantendo a voz neutra. Faz muito tempo mesmo. E aí nós pensamos, por que não nos reunirmos este ano? Uma confraternização de verdade, com todo mundo junto. Você, nós, o Rodrigo, a Júlia e as crianças. Seria lindo, não seria? Júlia era a esposa do Rodrigo. Eles tinham 2 filhos, Pedro de 6 anos e Lucas de 4. Crianças que eu mal conhecia, porque nunca era convidada para os aniversários, os churrascos, os encontros familiares. Seria. Respondi, ainda sem entender aonde ela queria chegar. Mas eu já tenho planos para amanhã, mãe. Convidei umas amigas para passar o Natal aqui comigo. Houve uma pausa. Aí? É. No sítio que eu comprei. Outra pausa, mais longa. Você comprou um sítio? Comprei. Há 3 meses. Em São Lourenço. Eu podia quase ouvir os neurônios dela processando a informação. Minha mãe, Glória, sempre foi uma mulher prática, pragmática. Professora de matemática aposentada, ela tinha uma forma muito direta de ver o mundo. Tudo era cálculo, custo-benefício, vantagem estratégica. E naquele momento eu podia sentir as engrenagens girando. São Lourenço? Que maravilha, filha! A voz dela mudou. Ficou mais suave, quase maternal. Um tom que eu não ouvia desde a infância. Você não me contou que estava procurando propriedade. Eu não estava procurando. Apareceu uma oportunidade e eu aproveitei. Mas que lugar lindo! Seu pai e eu adoramos São Lourenço. A gente costumava ir muito para lá quando você era pequena, lembra? Eu não lembrava. Ou melhor, eu lembrava de ter ficado com babás enquanto eles viajavam, mas não especificamente para São Lourenço. Mas não disse nada. Então, filha, estava pensando aqui. A voz dela ficou ainda mais animada. Por que você não cancela com suas amigas e a gente passa o Natal aí no sítio? Seria perfeito. A família toda reunida. As crianças podem brincar no campo. A gente faz uma ceia bem gostosa. O que você acha? Meu sangue gelou. Mãe, eu já te disse. Já tenho planos. Minhas amigas já confirmaram. Já comprei tudo para a ceia. Ah, mas elas vão entender, não vão? Família é mais importante. E faz tanto tempo que não passamos um Natal juntos. Faz 28 anos. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Faz 28 natais que vocês viajam sem mim. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz dela ficou defensiva. Amanda, isso não é justo. A gente sempre teve nossos motivos. Você sabe como eram as coisas. Sei. Sempre tinha um motivo. Hotel que não aceitava crianças. Passagens muito caras para levar todo mundo. Rodrigo precisando de atenção especial porque estava em fase difícil. Sempre um motivo diferente, mas sempre o mesmo resultado. Olha, minha mãe suspirou, e eu podia imaginar a expressão dela. Aquela mistura de impaciência e determinação. Não vamos discutir o passado agora. O importante é que este ano pode ser diferente. A gente pode começar uma nova tradição, todos juntos. E já que você tem esse sítio maravilhoso, seria o lugar perfeito. Eu não convidei vocês, mãe. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Outro silêncio. Quando ela falou novamente, havia uma frieza na voz que eu conhecia bem. A frieza que vinha antes das acusações de ingratidão, de egoísmo, de estar sendo dramática. Entendo. Então você prefere passar o Natal com estranhos do que com sua própria família. Elas não são estranhas. São minhas amigas há 10 anos. Pessoas que estiveram comigo quando vocês não estavam. Amanda, você está sendo infantil. Somos sua família. Família são as pessoas que aparecem. As que estão presentes.
As que te fazem sentir importante. Respondi, sentindo uma coragem que eu não sabia que tinha. E vocês nunca estiveram presentes, mãe. Não nos natais, não nos meus aniversários, não quando eu precisei. Nós sempre te demos tudo. Ela elevou a voz. Você teve comida, roupa, educação. Eu paguei minha própria faculdade. Comprei meu próprio carro. Aluguei meu próprio apartamento desde os 19 anos. E agora comprei meu próprio sítio. Vocês não me deram nada que eu não tenha conquistado sozinha. Dessa vez o silêncio foi mais pesado. Mel levantou a cabeça, sentindo minha atenção, e veio encostar o focinho na minha mão. Eu acariciei suas orelhas macias, tentando me acalmar. Seu pai não vai gostar de ouvir isso. Minha mãe finalmente disse, a voz cortante. Então não conta pra ele. Amanda Sofia Martins. Eu não criei você pra ser essa pessoa ingrata e rancorosa. Não, mãe. Você não me criou. Você me deixou com babás, empregadas, tias, qualquer pessoa que pudesse me tirar do caminho enquanto vocês viviam suas vidas. E eu me criei, sozinha. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Mel choramingou baixinho, preocupada. Eu me abaixei e a abracei, sentindo o pelo macio contra meu rosto, o cheiro reconfortante de cachorro limpo e shampoo de camomila. Está tudo bem, menina, sussurrei. Está tudo bem. Mas meu coração estava acelerado e havia uma mistura de culpa e alívio no meu peito. Culpa porque, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda queria a aprovação deles. Ainda queria ser a filha importante, a filha amada. Alívio porque pela primeira vez na vida, eu tinha dito não. Tinha colocado limites. Tinha escolhido a mim mesma. O telefone tocou novamente. Meu pai desta vez. Não atendi. Tocou mais 3 vezes nos próximos 10 minutos. Depois começaram as mensagens. Primeiro da minha mãe, depois do meu pai, depois do Rodrigo. Todas seguindo o mesmo roteiro. Decepção. Acusações de egoísmo. Lembretes de que família é sagrada. Rodrigo foi particularmente criativo, dizendo que eu estava traumatizando as crianças ao negar a elas um Natal com a tia. Crianças que eu via uma vez por ano, se tanto. Crianças cujos aniversários eu nunca era convidada. Crianças para quem eu era praticamente uma estranha. Bloqueei as notificações e voltei para dentro de casa. Precisava preparar o almoço, terminar de arrumar os quartos das minhas amigas, verificar a lista da ceia de amanhã. Tinha coisas mais importantes para fazer do que ficar remoendo conversas tóxicas. Mas enquanto eu cortava legumes para o almoço, minha mente não parava de voltar para aquela ligação, para o tom de voz da minha mãe, tão diferente do usual, tão interessado, tão calculado. Ela nunca tinha ligado para me convidar para nada. Nunca tinha demonstrado interesse em passar tempo comigo. E de repente, do nada, ela queria um Natal em família no meu sítio? Alguma coisa estava errada. A tarde passou em preparativos. Troquei as roupas de cama dos quartos de hóspedes, coloquei toalhas limpas nos banheiros, organizei a varanda com almofadas novas que eu tinha comprado na cidade. Minhas amigas chegariam amanhã de manhã cedo. Júlia, a advogada trabalhista. Patrícia, a psicóloga. E Renata, a professora de literatura. Mulheres incríveis que eu tinha conhecido na faculdade e que nunca me deixaram para trás. Estava regando as plantas da varanda quando ouvi o som de um carro subindo pela estrada de terra. Franzi a testa. Não estava esperando ninguém. O sítio ficava no fim de uma estrada secundária, longe da rodovia principal. Ninguém passava por ali por acaso. O carro apareceu na curva. Um Fiat Toro Prata, modelo novo, limpo demais para estar em estrada de terra. Meu estômago afundou quando reconheci o motorista. Rodrigo. Ele estacionou em frente ao portão de madeira que dava acesso à propriedade. O portão estava fechado, trancado com um cadeado robusto. Mas isso não impediu meu irmão de descer do carro e caminhar até ele, as mãos nos bolsos da calça jeans cara. O polo azul marinho impecável mesmo depois de horas de viagem desde São Paulo. Amanda! Ele gritou, acenando como se fôssemos amigos de longa data. Abre aí!
Coloquei o regador de lado e desci da varanda, Mel ao meu lado. Caminhei até o portão, mas não fiz menção de abri-lo. Rodrigo estava do outro lado das tábuas de madeira, sorrindo aquele sorriso de vendedor que ele usava quando queria alguma coisa. "O que você está fazendo aqui, Rodrigo?" "Vim te ver, ué!" O sorriso dele vacilou um pouco quando percebeu que eu não estava retribuindo o entusiasmo. "A mãe me contou que você comprou um sítio." "Caramba, mana, que lugar bonito! Por que você não avisou a família?" "Porque eu não queria que a família soubesse." A franqueza da minha resposta o pegou de surpresa. Ele piscou algumas vezes, depois riu, como se eu tivesse feito uma piada. "Ah, para com isso! Você está chateada por causa da ligação da mãe de manhã?" "Olha," ela exagerou, "eu sei. Mas é Natal, Amanda. Época de família, de união. A gente pensou que seria legal passar as festas juntos. Vocês nunca quiseram passar as festas comigo antes." "Isso não é verdade." "Rodrigo." Eu cruzei os braços. "Quantos natais você se lembra de ter passado comigo?" Ele hesitou. "Vários. Cite um." "Olha, eu não vim aqui para discutir o passado." Ele mudou de tática, a voz ficando mais suave. "Vim porque somos família. E família tem que se apoiar, se entender. A mãe e o pai estão ficando velhos, Amanda. A gente precisa aproveitar o tempo que temos com eles. Eles têm 58 e 60 anos. Não estão morrendo, mas não vão viver para sempre. E quando eles se forem, você vai se arrepender de ter desperdiçado essas oportunidades de estar junto." Era uma manipulação clássica. Culpa emocional disfarçada de sabedoria. Rodrigo sempre foi bom nisso. Sempre soube exatamente que botões apertar para fazer as pessoas fazerem o que ele queria. Se eles quisessem estar comigo, tiveram 28 anos de oportunidade. Não precisavam esperar eu comprar um sítio para se lembrar que eu existo. O sorriso dele finalmente desapareceu. "Você está sendo dramática. E você está sendo conveniente. Apareceu aqui sem ser convidado. Provavelmente porque a mãe te mandou, para tentar me convencer a ceder. Mas não vai funcionar, Rodrigo. Eu não quero vocês aqui." Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse batido nele. "Jesus, Amanda. Quando você ficou tão amarga?" "Não sou amarga. Sou realista. E já tomei minha decisão. Então você realmente vai passar o Natal sozinha, só para provar um ponto?" "Não vou estar sozinha. Tenho minhas amigas vindo." "Amigas." Ele praticamente cuspiu a palavra. "Estranhos são mais importantes que sua própria família?" "Sim. Quando os estranhos me tratam melhor que minha família, sim. Eles são mais importantes." Rodrigo me encarou por um longo momento. Havia algo no olhar dele que eu não conseguia decifrar. Raiva, sim, mas também algo parecido com desespero. Como se minha recusa significasse mais do que apenas um Natal sem reunião familiar. "Você não entende." Ele finalmente disse, a voz mais baixa. "A gente realmente precisa desse Natal aqui no sítio." "Por quê?" "Porque sim." Ele desviou o olhar. "Porque seria bom para todo mundo. Para as crianças, para os pais, para nós." "Rodrigo." Dei um passo mais perto do portão. "O que está acontecendo?" "Nada está acontecendo." Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que eu lembrava da infância. "A gente só queria passar um tempo em família." "É tão difícil de acreditar?" "Sim. Porque vocês nunca quiseram isso antes." "Então, ou aconteceu alguma coisa que você não está me contando, ou vocês querem alguma coisa de mim. Qual das duas é?" Ele não respondeu. Ficou olhando para o chão, as mãos nos bolsos, a mandíbula travada, e naquele silêncio, eu entendi. "Vocês estão com problemas financeiros." Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. E a forma como o corpo dele enrijeceu me deu a confirmação que eu precisava. "Não é nada demais." Ele disse rapidamente, defensivamente. "Só uma fase difícil. A empresa está passando por uma reestruturação, algumas contas atrasadas, nada que a gente não consiga resolver." Rodrigo trabalhava como gerente comercial em uma empresa de tecnologia. Um cargo bom, salário alto, mas ele e a esposa tinham um estilo de vida caríssimo. Apartamento em bairro nobre,
Carros importados, escolas particulares para as crianças, viagens internacionais todo ano. Eu sempre suspeitei que eles viviam no limite do orçamento. E os pais? Perguntei. Eles também estão com problemas? O silêncio dele foi resposta suficiente. Meu Deus! Passei a mão pelo rosto. Por isso o interesse repentino no meu sítio. Vocês queriam passar as festas aqui porque não tem dinheiro para viajar. Não é só isso. Ele protestou, mas sem muita convicção. A gente realmente queria te ver, Amanda. Você é minha irmã. Sou sua irmã há 28 anos, Rodrigo. Nunca foi motivo suficiente antes. Tá bom, tá bom. Ele ergueu as mãos em rendição. Você tem razão. A gente não foi a melhor família para você. Mas as coisas podem mudar. As pessoas mudam. Dá pra a gente ter uma segunda chance? Havia algo de genuíno na voz dele. Uma vulnerabilidade que eu raramente via. Por um momento, só um momento, eu considerei ceder. Considerei abrir aquele portão e deixar que tentássemos construir algo novo. Considerei perdoar. Mas então me lembrei. De todos os natais sozinha. De todos os aniversários esquecidos. De todas as vezes que eu precisei deles e eles não estavam lá. De todas as vezes que eu me senti invisível, insignificante, dispensável. E me lembrei de como era difícil reconstruir a autoestima. Como era doloroso aprender a não depender emocionalmente de pessoas que te machucavam repetidamente. Como era libertador, finalmente, colocar limites. Não, Rodrigo. Falei suavemente, mas com firmeza. Não vou dar uma segunda chance. Não quando a motivação de vocês é apenas conveniência financeira. Se vocês realmente se importassem comigo, teriam vindo antes, quando eu não tinha nada. Quando eu era só a Amanda, e não a Amanda dona de um sítio. Ele baixou a cabeça. Então é isso? A gente não significa nada para você? Vocês significaram muito. Por muito tempo. Mas eu cansei de implorar por migalhas de afeto. Cansei de ser a última opção. Cansei de ser esquecida. Então sim, é isso. Vão embora, Rodrigo. E não voltem. Ele ficou parado por mais alguns segundos, como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que isso não ia acontecer, deu meia volta e voltou para o carro. Mas antes de entrar, ele se virou mais uma vez. Você vai se arrepender disso. A voz dele tinha um tom de ameaça. Família é para sempre, Amanda. Você não pode simplesmente nos descartar. Vocês me descartaram primeiro. Respondi. Eu só estou retribuindo. Assisti Rodrigo partir. A poeira da estrada se levantando atrás do carro. Mel encostou o focinho na minha perna, preocupada. Eu me abaixei e a abracei, sentindo meu coração acelerado, as mãos tremendo com a adrenalina do confronto. Tinha sido mais difícil do que eu imaginava. Muito mais difícil. Porque, por mais que eu tentasse me convencer do contrário, uma parte de mim ainda queria a família que eu nunca tive. Ainda queria que eles me amassem do jeito que eu sempre sonhei ser amada. Incondicionalmente. Sem segundas intenções. Mas essa família não existia. Talvez nunca tivesse existido. Voltei para a casa e fui direto para o meu quarto. Precisava de um momento sozinha, longe de tudo. Deitei na cama, Mel ao meu lado, e deixei algumas lágrimas silenciosas escorrerem. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de luto. Luto pela família que eu nunca ia ter. Pela infância que eu não vivi. Pela filha que eu era, mas que eles nunca conseguiram ver. Depois de alguns minutos me recompus. Lavei o rosto, respirei fundo e voltei para a cozinha. Tinha trabalho a fazer. Tinha uma ceia para preparar. Tinha amigas chegando amanhã cedo. Tinha uma vida para viver. Uma vida que não incluía pessoas que só me procuravam quando precisavam de algo. O resto da tarde passou em uma névoa produtiva. Fiz uma lista de compras para pegar na cidade no dia seguinte bem cedo. Limpei a churrasqueira. Organizei a mesa na varanda, imaginando como ficaria linda na noite de Natal, com velas, flores e a vista das montanhas ao fundo. Estava começando a preparar o jantar quando meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Amanda? Uma voz feminina que eu não reconheci.
Meu nome é Júlia, esposa do Rodrigo. Ah, fiquei imediatamente na defensiva. Oi, olha, eu sei que você não me conhece bem. A voz dela era cuidadosa, quase tímida. E eu sei que as coisas estão complicadas entre você e sua família. Mas eu queria conversar com você. Só nós duas. Sem os seus pais, sem o Rodrigo. Você poderia me dar essa chance? Depende. Do que você quer falar? Da verdade. Ela suspirou. Porque o que o Rodrigo te contou hoje não foi a história completa. E eu acho que você merece saber o que está realmente acontecendo antes de tomar decisões definitivas. Meu estômago se revirou. Por quê? O que está acontecendo? Não pelo telefone. Ela disse rapidamente. Posso te encontrar em algum lugar? Um café, uma lanchonete, qualquer lugar neutro? Eu estou em São Lourenço com as crianças. A gente veio junto com o Rodrigo, mas ficamos na cidade enquanto ele vinha falar com você. Eu não quero me encontrar com ninguém da família. Eu entendo. Mas Amanda, por favor. É importante. E eu prometo que não vou tentar te convencer de nada. Só quero que você saiba a verdade. Depois disso, o que você decidir fazer é com você. Havia algo na voz dela. Uma sinceridade que me fez hesitar. Júlia e eu nunca fomos próximas. Ela sempre foi cordial nos poucos encontros familiares que tivemos, mas nunca ultrapassamos a barreira do superficial. Mas agora, ao telefone, havia uma vulnerabilidade que parecia genuína. Está bem. Cedi contra meu melhor julgamento. Mas tem que ser agora. E rápido. Perfeito. Onde? Demos o endereço de uma padaria no centro de São Lourenço. 20 minutos depois, eu estava estacionando meu velho Gol na frente do estabelecimento. Júlia já estava lá, sentada em uma mesa do canto, 2 xícaras de café à sua frente. Ela acenou quando me viu entrar. Júlia tinha 32 anos, 4 a mais que eu. Era bonita, elegante, sempre impecavelmente vestida. Mas naquele dia, ela parecia cansada. Havia olheira sob seus olhos, e suas mãos tremiam ligeiramente quando ela pegou a xícara de café. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei. Eu sei que você não me deve nada, você está certa. Não devo. Fui direta. Então me diga logo o que é tão importante que não podia esperar. Júlia respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. O Rodrigo perdeu o emprego há 6 meses. As palavras saíram em um jato. E não foi uma demissão comum. Ele foi demitido por justa causa. Desviou dinheiro da empresa para cobrir dívidas pessoais. A empresa não processou porque ele devolveu o valor, mas ficou registrado. Ele está na lista suja do mercado. Ninguém quer contratar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele desviou dinheiro? 35 mil reais. Júlia baixou os olhos. A gente estava afundado em dívidas. Cartões de crédito no limite, empréstimos atrasados, escola das crianças com 3 meses de mensalidade em aberto. Ele entrou em desespero e fez uma burrada. Uma burrada enorme. Meu Deus! Desde então, a gente está tentando sobreviver. Eu trabalho como nutricionista, mas meu salário não cobre nem metade das nossas despesas. Tivemos que vender o carro da família, cancelar os planos de saúde, tirar as crianças da escola particular. E mesmo assim não está sendo suficiente. E meus pais? Perguntei, ainda processando a informação. Como eles entram nisso? Seus pais têm problemas próprios. Júlia mexeu o café sem beber. Seu pai se aposentou há 2 anos, mas a aposentadoria é menor do que ele esperava. E sua mãe, como professora aposentada, também não recebe muito. Eles sempre viveram acima das possibilidades, viajando, comprando coisas, bancando as extravagâncias do Rodrigo. Agora estão com a casa hipotecada e com dívidas no banco. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim sentia uma satisfação amarga em saber que eles estavam enfrentando consequências de suas escolhas. Mas outra parte, a parte que ainda era filha e irmã, sentia uma pontada de preocupação. Por que você está me contando isso? Finalmente perguntei. Porque quando o Rodrigo soube que você tinha comprado um sítio, ele viu uma solução. Júlia me encarou. Ele convenceu seus pais de que,
Se vocês passassem o Natal juntos, se reconectassem, você ia se sentir parte da família de novo. E aí, eventualmente, vocês poderiam contar com você, financeiramente. Ah! A raiva começou a ferver no meu peito. Então era isso. Queriam meu dinheiro. Não é bem assim. Júlia levantou as mãos. Quer dizer, sim, eles estão desesperados. Mas eu também acho que, no fundo, eles realmente perceberam que afastaram você, que erraram. Só que a motivação inicial foi financeira. Isso eu não posso negar. E você? Por que está me contando tudo isso? Qual é o seu interesse? Ela hesitou, mordendo o lábio. Porque eu me sinto culpada, admitiu. Durante todos esses anos, eu vi como eles tratavam você. Vi o Rodrigo ignorar suas ligações, seus convites. Vi seus pais cancelarem planos com você de última hora para viajar com a gente. E eu nunca disse nada. Nunca defendi você. Porque era conveniente para mim também. Significava mais atenção para minhas crianças, mais ajuda dos sogros, mais presentes, mais viagens. Pelo menos você é honesta. Eu deveria ter sido melhor. Ela limpou uma lágrima que escorria. E agora, vendo tudo desmoronar, vendo meu marido mentir e manipular, vendo meus filhos perguntando por que não podem mais fazer as coisas que costumavam fazer, eu percebi que a gente construiu tudo em cima de areia. Em cima de aparências, de consumismo, de valores errados. E você acha que me contar isso vai fazer diferença? Júlia me olhou nos olhos. Eu acho que você merece saber a verdade. Antes de tomar qualquer decisão, você precisa saber com o que está lidando. Eu não vou te pedir dinheiro. Não vou te pedir para ajudar a gente. Mas se você decidir manter distância, que seja com conhecimento de causa. E se você decidir dar uma chance para sua família, que também seja sabendo exatamente quem eles são e o que estão passando. Fiquei em silêncio, processando tudo. O café na minha frente esfriava, intocado. Mel estava no carro, esperando. E eu estava sentada ali, ouvindo a cunhada que eu mal conhecia me contar verdades que minha própria família não teve coragem de dizer. Como estão as crianças? Perguntei finalmente. O rosto de Júlia se suavizou um pouco. Confusas. Elas não entendem por que tudo mudou, porque não podem mais ter certas coisas, ir a certos lugares. O Pedro, o mais velho, está tendo pesadelos. O Lucas está fazendo xixi na cama de novo, coisa que ele não fazia há 2 anos. Senti um aperto no peito. As crianças eram inocentes em tudo isso. Eu sinto muito por eles. Eu também. Júlia suspirou. E é por isso que estou tentando consertar as coisas. Arranjei um emprego melhor em uma clínica particular. Começo em janeiro. Vai ajudar. E estou fazendo terapia com o Rodrigo, para a gente aprender a lidar com dinheiro de forma saudável. Mas vai levar tempo. Muito tempo. E enquanto isso, vocês acharam que eu seria a solução rápida. Não foi ideia minha. Ela foi rápida em esclarecer. Quando o Rodrigo me contou o plano, eu disse que era errado. Que você ia perceber as intenções e se afastar ainda mais. Mas ele estava desesperado. E seus pais também. Eles te ligaram ontem à noite, depois que viram uma publicação sua no Facebook sobre o sítio. Eu nem tinha postado nada no Facebook há meses. Mas então me lembrei. Uma das minhas amigas tinha me marcado em uma foto na frente da casa, comentando sobre nossos planos de Natal. Eu não tinha dado muita importância na época. Mas claramente alguém tinha visto. Olha, Amanda. Júlia se inclinou para a frente. Eu não estou defendendo eles. O que fizeram com você ao longo dos anos foi errado. Imperdesculpável. Mas eles são humanos. Humanos falhos, egoístas, que tomaram decisões terríveis. E agora estão pagando o preço. A questão é, você quer fazer parte disso? Ou prefere seguir sua vida sem eles? Essa é uma pergunta fácil, respondi. Quero seguir minha vida sem eles. Júlia assentiu, como se esperasse essa resposta. Eu entendo. E respeito. Só... Ela hesitou. Se você mudar de ideia, se algum dia quiser conhecer melhor seus sobrinhos, ou se quiser tentar construir alguma coisa nova, mesmo que pequena, eu vou estar aqui. Não pelo Rodrigo, não pelos seus pais,
Por você. Porque você merecia ter alguém do seu lado desde o começo. E ninguém esteve. Mas eu posso tentar estar agora. Eu não sabia como responder a isso. Havia uma parte de mim que queria acreditar nela. Que queria acreditar que alguém daquela família finalmente estava me enxergando. Mas outra parte, a parte que tinha sido machucada muitas vezes, estava cética. Obrigada por me contar tudo. Levantei da mesa. De verdade. Mas minha decisão continua a mesma. Eu não quero eles no meu Natal. E não quero fazer parte dos problemas deles. Eu sei. E está tudo bem. Júlia também se levantou. Só mais uma coisa. Ela tirou um envelope da bolsa. Os meninos fizeram desenhos para você. Antes de sabermos que você não queria a gente lá. Não precisa fazer nada com eles. Pode jogar fora se quiser. Mas eles pediram para eu te entregar. Peguei o envelope, sentindo o peso leve do papel dentro. Meu coração apertou, mas não abri. Não ali. Não na frente dela. Vou pensar no que fazer com isso. Tudo bem. Júlia me deu um sorriso triste. Feliz Natal, Amanda. De verdade. Você merece um bom Natal. Você também, Júlia. Saí da padaria com o envelope na mão e Mel me recebendo efusivamente no carro. Dirigi de volta para o sítio em piloto automático, minha mente processando tudo o que tinha ouvido. Rodrigo tinha desviado dinheiro. Meus pais estavam quebrados. Todos estavam desesperados. E tinham visto em mim, finalmente, uma solução. Não uma filha. Não uma irmã. Uma solução financeira. A raiva que eu sentia era quente e justificada. Mas havia também uma tristeza profunda. Porque mesmo sabendo que era melhor assim, que era mais saudável manter distância, uma parte de mim ainda doía. Cheguei em casa quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. A casa estava silenciosa, acolhedora. Mel correu para dentro e foi direto para sua tigela de água. Eu fiquei na varanda, o envelope ainda na mão, olhando para o horizonte. Finalmente, abri. Dentro havia 2 desenhos feitos com giz de cera. O primeiro mostrava uma família de palitinho. Um homem, uma mulher, 2 crianças pequenas e uma figura feminina separada, do outro lado do papel. Escrito em letras tortas, Titia Amanda. O segundo desenho era de uma casa com uma árvore enorme ao lado. Queria conhecer a casa da titia, estava escrito embaixo. Senti as lágrimas queimarem. As crianças eram inocentes. Elas não tinham culpa dos erros dos pais, dos avós, da família disfuncional em que tinham nascido. E eu, ao me afastar, estava me afastando delas também. Mas será que isso era minha responsabilidade? Será que eu tinha que me sacrificar, me expor a pessoas que me machucaram, só para ser tia para crianças que mal me conheciam? Guardei os desenhos de volta no envelope e entrei em casa. Não tinha respostas para essas perguntas. Não agora. A noite caiu com aquela quietude característica do interior. Preparei um jantar simples, tomei banho e me deitei cedo. Mas o sono não veio facilmente. Ficava revirando na cama, pensando em tudo. Na ligação da minha mãe, na visita do Rodrigo, na conversa com Júlia, nos desenhos das crianças. Por volta da meia-noite desisti de dormir. Levantei, coloquei um casaco e fui para a varanda com uma xícara de chá. Mel me acompanhou, deitando-se aos meus pés com um suspiro sonolento. O céu estava limpo, repleto de estrelas. O tipo de céu que você nunca vê na cidade, poluído por luzes artificiais. Ali, no meio do nada, o universo se revelava em toda sua imensidão. E eu me senti pequena. Pequena e confusa. Peguei meu telefone e olhei os contatos bloqueados. Minha mãe, meu pai, Rodrigo. Todos lá, silenciados, afastados. Era isso que eu queria? Cortar completamente? Nunca mais falar com eles? A resposta deveria ser simples. Mas não era. Porque apesar de tudo, apesar da mágoa e da raiva, eles ainda eram minha família. E havia uma parte de mim, uma parte pequena, mas persistente, que ainda os amava, que ainda queria que eles mudassem, que ainda guardava esperança. Mas esperança podia ser perigosa. Esperança podia fazer você se expor de novo, se machucar de novo, cair no mesmo ciclo de decepção.
Será que valia a pena arriscar? Passei a madrugada inteira pensando nisso. Quando o sol nasceu, pintando o céu de rosa e dourado, eu ainda não tinha uma resposta definitiva. Mas tinha uma decisão a tomar. Minhas amigas chegariam em poucas horas. Era véspera de Natal. E eu precisava escolher que tipo de dia, que tipo de vida eu queria ter. Tomei um banho, me vesti e fui para a cozinha preparar café da manhã. Enquanto a máquina de café trabalhava, peguei meu telefone e escrevi uma mensagem. Não para minha mãe, não para meu pai, não para Rodrigo, para Júlia. Obrigada pela honestidade ontem. Ainda não estou pronta para ver ninguém da família. Mas guarde meu número. Talvez um dia a gente possa conversar de novo. E diga para as crianças que eu adorei os desenhos. Enviei antes que pudesse me arrepender. A resposta veio quase imediatamente. Obrigada por responder. Sem pressão, sem expectativas. Quando e se você estiver pronta, estaremos aqui. Feliz Natal, Amanda. Guardei o telefone e respirei fundo. Não era um sim, mas também não era um não definitivo. Era um talvez. Era uma porta não completamente fechada, mas também não aberta. Era um limite saudável, e por enquanto, era o suficiente. Minhas amigas chegaram às 9 da manhã, em 2 carros, buzinando alegremente. Júlia foi a primeira a descer. Uma mulher negra, linda, de cabelos cacheados, longos, rindo alto e carregando uma mala enorme. Patrícia veio logo atrás, seus óculos redondos refletindo o sol da manhã, puxando uma sacola de presentes. E Renata fechou o grupo, magra e alta, com seu jeito tranquilo e sorriso doce. Amanda! Júlia gritou, correndo para me abraçar. Que lugar incrível! Por que você demorou tanto para nos trazer aqui? Porque vocês são barulhentas e vão espantar os pássaros. Brinquei, retribuindo o abraço. Senti uma onda de alívio ao ver rostos que eu amava. Pessoas que escolheram estar comigo sem segundas intenções. Patrícia me abraçou em seguida, apertando forte. Você está bem? Sua voz estava baixa, apenas para eu ouvir. Júlia me contou que sua família está tentando contato. Estou bem, assegurei. Tudo sob controle. Renata foi a última, seu abraço mais longo e silencioso. Quando se afastou, examinou meu rosto com aquele olhar penetrante de quem sabia ler nas entrelinhas. Você não dormiu direito. Não foi uma pergunta. Suspirei. Tive uma noite complicada. Mas hoje vai ser um bom dia. Vai sim. Ela apertou minha mão. Porque nós estamos aqui. Passamos a manhã explorando o sítio. Mostrei a elas cada canto da propriedade. A horta que eu tinha começado a plantar, o pequeno pomar com jabuticabeiras e mangueiras, a represa nos fundos onde eu pretendia fazer um deck. Mel as seguia fielmente, ganhando cafunés de todas. É perfeito, Amanda. Patrícia disse, parada na varanda, olhando a vista das montanhas. Você construiu um refúgio de verdade aqui. Era disso que eu precisava. Respondi. Um lugar que fosse só meu, onde ninguém pudesse entrar sem permissão. Renata me lançou um olhar compreensivo. Sua família ainda está insistindo? Apareceram ontem. Contei. Meu irmão veio até aqui. E depois minha cunhada me contou toda a situação financeira deles. Basicamente estão quebrados e viram em mim uma solução. Que ótimo. Júlia disse, sarcástica. Passam a vida inteira te ignorando e agora querem sua ajuda. Que conveniente. É exatamente o que eu pensei. E você vai ajudar? Patrícia perguntou, sempre a psicóloga, sem julgamento na voz. Não. Fui firme. Ou pelo menos não agora. Não enquanto a motivação deles for apenas financeira. Se um dia eles demonstrarem mudança real, interesse genuíno em me conhecer como pessoa e não como banco, aí talvez eu reconsidere. Mas por enquanto não. Ótimo. Renata assentiu aprovadoramente. Limites saudáveis. Estou orgulhosa de você. Suas palavras aqueceram meu peito. Era isso que eu precisava ouvir. Não julgamento, não culpa, mas apoio. Validação de que minha escolha era legítima. Passamos o resto da manhã preparando a ceia. A cozinha ficou cheia de risadas, música e o cheiro delicioso de comida sendo preparada. Júlia fez sua famosa farofa, Patrícia preparou um tender com abacaxi, Renata cuidou das sobremesas,
e eu fiquei responsável pelas entradas e pela salada. Era caótico, barulhento e perfeito. À tarde, descansamos na varanda. Júlia tinha trazido vinho e ficamos ali, conversando sobre tudo e nada. Sobre trabalho, sobre relacionamentos, sobre sonhos e medos. Sobre o ano que estava terminando e o novo que estava por vir. Vocês são minha família de verdade. Eu disse em um momento de silêncio. Sabe disso, né? Claro que sabemos. Patrícia sorriu. E você é a nossa. Para nós. Júlia ergueu a taça. As famílias que escolhemos. Brindamos. O som do cristal tilintando misturado com nossas risadas. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, nos preparamos para a ceia. Trocamos de roupa, colocamos a mesa na varanda com toalha branca, velas e arranjos de flores silvestres que eu tinha colhido no campo. O ar estava morno, com aquela brisa suave de fim de tarde que carregava o perfume das jabuticabas maduras. Estava acendendo as velas quando ouvi o som de carros subindo a estrada. Meu estômago se contraiu. Não hoje. Mas quando os veículos apareceram na curva, vi que não eram meus pais ou Rodrigo. Eram 3 carros desconhecidos, totalmente lotados de pessoas. Meu coração acelerou por motivos diferentes agora. Confusão e uma pontinha de medo. Os carros pararam em frente ao portão. As portas se abriram e começaram a descer pessoas. Muitas pessoas. Homens, mulheres, crianças. Todos bem vestidos, carregando sacolas e embrulhos. Contei rapidamente. Eram pelo menos 15 pessoas. Amanda? Júlia apareceu ao meu lado. Quem são eles? Eu não sei. Um homem alto, de cabelos grisalhos e ar de autoridade, se aproximou do portão. Ele sorriu quando me viu. Boa tarde. Você deve ser a Amanda. Sou Roberto Mendes, prefeito de São Lourenço. Sua cunhada Júlia entrou em contato com meu gabinete ontem. Ela nos contou que você estava tendo um Natal difícil por causa de problemas familiares e organizou essa surpresa para você. Olhei para Júlia, confusa. Mas Júlia estava ao meu lado, igualmente perplexa. Eu não organizei nada. Ela sussurrou. O prefeito continuou, sem perceber nossa confusão. Achamos lindo o gesto dela de reunir a comunidade para apoiar você. São Lourenço é uma cidade pequena e cuidamos uns dos outros. Então reunimos algumas famílias, preparamos comida, trouxemos presentes e viemos celebrar o Natal com vocês. Meu coração afundou quando entendi o que tinha acontecido. Não foi a Júlia que organizou isso. Foi alguém se passando por ela. Alguém que sabia que o prefeito não recusaria um pedido assim, especialmente envolvendo problemas familiares e uma nova moradora na cidade. Alguém que queria me forçar a abrir o portão. Com licença, disse, mantendo a voz educada mas firme. Senhor prefeito, houve um mal-entendido. Eu não pedi para ninguém organizar nada. E infelizmente não posso receber visitas neste momento. O sorriso dele vacilou. Mas sua cunhada? Não foi minha cunhada. Alguém se passou por ela. E eu sinto muito que vocês tenham sido trazidos até aqui sob falsos pretextos. Mas eu não autorizei isso e não vou abrir meu portão. Um murmúrio de desconforto passou pelo grupo. As pessoas começaram a se entreolhar, confusas. O prefeito ficou visivelmente irritado. Senhorita, essas pessoas tiraram tempo de suas famílias, prepararam comida, trouxeram presentes, tudo para ajudar você. Seria extremamente mal educado recusar. Eu entendo. E peço desculpas a todos por esse inconveniente. Falei mais alto, para que todos pudessem ouvir. Mas eu fui vítima de uma manipulação. Alguém usou o nome da minha cunhada para organizar isso sem minha permissão. Provavelmente com a intenção de me forçar a abrir meu portão e deixar entrar pessoas que eu não quero aqui. Que pessoas? Uma mulher do grupo perguntou. Minha família, respondi honestamente. Que passou anos me ignorando e agora quer se aproveitar do meu sítio. Houve um silêncio constrangedor. Eu podia ver as pessoas processando, algumas parecendo compreensivas, outras claramente céticas. Então foi isso que aconteceu. Uma voz familiar veio de trás do grupo. As pessoas se afastaram,
E lá estava minha mãe. Glória Martins caminhou até a frente, as mãos juntas em um gesto quase suplicante. Seu rosto estava perfeitamente composto em uma expressão de tristeza e preocupação maternal. Minha filha tem estado muito estressada ultimamente. Minha mãe disse, sua voz carregada de emoção calculada. Ela cortou contato com a família por causa de alguns mal-entendidos do passado. E quando eu soube que ela tinha comprado este sítio lindo, pensei que talvez, se a comunidade toda viesse apoiá-la, mostrar que ela é amada, ela perceberia que não precisa se isolar assim. Mentira. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Você não fez isso por mim. Você fez porque quer entrar na minha propriedade. Amanda, querida. Ela deu um passo mais perto do portão, estendendo a mão como se fosse me tocar através das barras de ferro. Eu sou sua mãe. Eu só quero o melhor para você. Se quisesse o melhor para mim, teria aparecido nos últimos 28 natais. Isso não é justo. A voz dela tremeu, e eu vi lágrimas começarem a se formar. Nós sempre amamos você, Amanda. Só porque não demonstramos do jeito que você queria não significa que não amávamos. Vocês nunca demonstraram de jeito nenhum. Minha voz estava firme, mas meu coração batia descompassado. E agora, quando estão desesperados financeiramente, vocês se lembram que eu existo. Que conveniente. Um murmúrio percorreu o grupo. Eu podia ver as expressões mudando, as pessoas começando a entender que talvez não fosse tão simples quanto o prefeito tinha apresentado. Minha mãe percebeu que estava perdendo o público. Ela mudou de tática, o rosto se contraindo em uma expressão de dor. Seu pai está doente. Ela disse, a voz baixa mas clara o suficiente para todos ouvirem. Ele não tem muito tempo. E tudo o que ele quer antes de partir é se reconciliar com você. Ter um último Natal em família. Meu sangue gelou. Doente? Meu pai estava doente? Mas então olhei nos olhos da minha mãe. E vi algo que eu conhecia muito bem. Manipulação. Ela estava usando a carta da doença para me fazer abrir o portão. Para me fazer ceder. Que doença? Perguntei, minha voz cortante como lâmina. Ela hesitou. Apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Câncer. Ela finalmente disse. No pâncreas. Estágio avançado. Quando ele foi diagnosticado? Mês passado. E você não me contou? Você não estava atendendo nossas ligações. Porque vocês só ligaram agora quando precisam de alguma coisa. Olhei para o grupo de pessoas, todas esperando, observando nosso drama familiar se desenrolar. E vocês? Falei diretamente com eles. Vocês foram manipulados. Minha mãe usou uma mentira sobre meu pai estar doente para fazer vocês virem até aqui e me pressionarem a abrir meu portão. Isso não é caridade. É coerção. Amanda! Minha mãe elevou a voz, indignada. Como você pode dizer uma coisa dessas? Seu pai realmente está doente. Então me mande os exames médicos. Agora. Peguei meu telefone. Mande foto dos laudos, dos atestados, qualquer prova de que isso é verdade. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Eu não tenho aqui comigo. Claro que não. Porque não existe. Porque você está mentindo. Olhei para o prefeito. Senhor Mendes, eu peço desculpas novamente por terem sido trazidos até aqui sob falsos pretextos. Mas como pode ver, estou sendo vítima de manipulação familiar. E eu gostaria que todos vocês saíssem da minha propriedade agora. O prefeito olhou para minha mãe, depois para mim. Havia desconforto em seu rosto, mas também um início de compreensão. Dona Glória, ele disse, sua voz cuidadosa. Se a senhorita usou informações falsas para mobilizar o gabinete da prefeitura, eu não menti, ela protestou, mas sua voz soava desesperada agora. Tudo o que eu disse é verdade. Minha filha está se isolando, está cortando a família, está tendo um colapso nervoso. Eu estou bem aqui, respondi calmamente, lúcida, tranquila e cercada de amigas que me amam de verdade. A única pessoa tendo um colapso aqui é você, mãe, porque seu plano não funcionou. Olhei para o grupo de pessoas, que agora claramente se sentiam desconfortáveis com a situação. Muitos já estavam voltando para seus carros,
percebendo que tinham sido usados em um drama familiar que não era da conta deles. Sinto muito que vocês tenham desperdiçado seu tempo, disse sinceramente. E agradeço a intenção de ajudar. Mas, como podem ver, não há crise aqui. Há apenas uma família que não respeita limites. O prefeito assentiu, claramente ansioso para encerrar aquele constrangimento público. Entendo, senhorita Amanda. Lamento o mal-entendido. Ele se virou para o grupo. Pessoal, acho melhor voltarmos. Claramente há questões familiares aqui que não nos dizem respeito. As pessoas começaram a se dispersar, voltando para seus carros. Algumas lançavam olhares de simpatia para mim, outras de reprovação para minha mãe. Em poucos minutos, os veículos começaram a dar meia volta e descer a estrada. Quando o último carro do grupo comunitário partiu, apenas um veículo permaneceu. A minivan da minha mãe, estacionada estrategicamente de forma a bloquear parte da estrada. E dela saíram não apenas minha mãe, mas também meu pai, Rodrigo, Júlia e as duas crianças. Meu pai, Antônio, era um homem de 60 anos, alto e ainda forte apesar da idade. Ele não parecia nem um pouco doente. Parecia, na verdade, perfeitamente saudável e extremamente irritado. Amanda. Ele disse, sua voz grave e autoritária. Isso já foi longe demais. Abra esse portão agora. Não, eu sou seu pai. Você vai me obedecer. Eu tenho 28 anos, pago minhas próprias contas e comprei esta propriedade com meu dinheiro. Eu não devo obediência a ninguém. Seu pai não está bem. Minha mãe tentou novamente, mas sua voz estava menos convincente agora. Ele precisa de um lugar calmo para se recuperar. E você tem todo este espaço aqui, sozinha. É egoísmo não nos ajudar. Egoísmo é passar 28 anos ignorando uma filha e depois aparecer do nada querendo favores. Nós não ignoramos você. Rodrigo interveio. Você que sempre foi dramática, fazendo tempestade em copo d'água. A gente viajava e você ficava emburrada como se fosse o fim do mundo. Eu tinha 7 anos, retruquei. Eu era uma criança que queria passar o Natal com os pais. Isso não é drama. É necessidade básica de amor e atenção. A gente te dava amor. Minha mãe protestou. Vocês me davam o mínimo. Comida, roupa, teto. Mas nunca deram presença. Nunca deram tempo. Nunca me fizeram sentir importante. E agora você vai nos punir por isso? Meu pai perguntou. Vai nos deixar na rua sem ajuda só para se vingar? Vocês não estão na rua. Vocês têm uma casa. Hipotecada, mas tem. E quanto à ajuda, existe família, amigos, programas sociais. Vocês têm opções. Apenas não incluem me usar. Amanda, por favor. Era a Júlia quem falava agora. A Júlia de verdade. As crianças estão aqui. Elas queriam conhecer você. Queriam ver o sítio. Olhei para os meninos. Pedro e Lucas, 6 e 4 anos, agarrados às pernas da mãe, olhando para mim com aqueles olhos grandes e confusos. Meu coração apertou. Eles realmente eram inocentes nisso tudo. Oi, meninos, disse tentando manter a voz gentil. Eu adorei os desenhos que vocês fizeram para mim. Muito obrigada. O Pedro, o mais velho, deu um passo tímido à frente. Titia, a gente pode ver os cachorros? A mamãe disse que você tem cachorros. Eu tenho uma cachorra, Mel. E ela é muito legal. A gente pode fazer carinho nela? Olhei para a Júlia e vi nos olhos dela uma súplica silenciosa. Ela não estava participando da manipulação. Ela realmente só queria que as crianças tivessem um momento bom. Mas eu também sabia que se abrisse aquele portão, mesmo que apenas para as crianças, todos entrariam. E eu voltaria para o ciclo de invasão, desrespeito e manipulação. Sinto muito, Pedro. Respondi, minha voz suave mas firme. Hoje não vai dar. Mas quem sabe outro dia, quando for só você, seu irmão e sua mãe. Sem mais ninguém. Vi a decepção no rosto dele. E doeu. Doeu mais do que eu esperava. Mas eu tinha que manter meus limites. Por mim. Pela minha saúde mental. Pela vida que eu tinha trabalhado tanto para construir. Você está sendo ridícula. Meu pai disse. E agora havia ameaça em sua voz.
Essa propriedade, esse sítio, tudo isso você só conseguiu por causa da educação que nós te demos, dos valores que te ensinamos. Eu me eduquei. Paguei minha própria faculdade. Trabalhei desde os 16 anos. Vocês não têm crédito nenhum sobre minhas conquistas. Nós somos seus pais. Biologicamente, sim. Mas em todos os outros sentidos, vocês foram ausentes. E agora, quando eu finalmente construí algo meu, vocês querem tomar para si. Mas não vão conseguir. Este lugar é meu, minha paz é minha. E vocês não vão destruir isso. Meu pai deu um passo ameaçador em direção ao portão. Se você não abrir isso agora... O quê? Interrompi. Você vai fazer o quê? Me bater? Me forçar? Na frente das crianças? Na frente de testemunhas? Porque sim, minhas amigas estavam todas na varanda, observando tudo. E sim, Patrícia estava discretamente filmando com o celular. Documentação, prova, proteção. Meu pai percebeu e recuou, o rosto vermelho de raiva contida. Você vai se arrepender disso. Ele disse, baixo e perigoso. Família não se esquece. Família não perdoa. Então acho que não somos família. Respondi. Porque eu já perdoei vocês muitas vezes. E agora estou apenas escolhendo não me submeter mais a isso. Glória agarrou o braço do marido, percebendo que a situação estava escalando perigosamente. Antônio, vamos embora. Ela está irredutível. Não adianta. Não. Ele se soltou dela. Eu não vou embora até ela abrir esse maldito portão. Então vocês vão esperar muito tempo. Disse. Porque eu não vou abrir. Vamos ver. Meu pai pegou o celular. Ele discou um número e colocou no viva-voz. Alô, polícia? Quero fazer uma ocorrência. Minha filha está tendo um surto psicótico e se trancou em uma propriedade. Ela está representando perigo para si mesma e precisa de ajuda médica imediata. Meu sangue gelou. Ele estava usando a mesma tática que outros pais abusivos usavam, fazendo parecer que eu estava louca, que precisava de intervenção para forçar as autoridades a abrirem meu portão. Senhor, o atendente respondeu. Qual o endereço? Enquanto meu pai passava as informações, virei para minhas amigas. Patrícia, você está filmando tudo? Tudo. Ela confirmou, mantendo o celular discretamente posicionado. Ótimo, porque vamos precisar dessas provas. 10 minutos depois, uma viatura da polícia militar chegou. 2 policiais desceram, um homem e uma mulher, ambos com expressão de cansaço de quem já tinha atendido muitas chamadas naquele dia de véspera de Natal. Boa noite. O policial homem disse. Recebemos um chamado sobre uma pessoa em surto. Quem fez a ocorrência? Fui eu. Meu pai se aproximou. Sou o pai da moça. Ela está lá dentro, trancada, recusando ajuda. Estamos muito preocupados. A policial mulher se aproximou do portão e me viu na varanda. Moça, tudo bem com a senhora? Está tudo bem, oficial. Respondi calmamente. Não estou tendo nenhum surto. Apenas não quero receber minha família neste momento. Ela está mentindo. Minha mãe interveio. Ela tem histórico de problemas mentais. Já tentou se machucar antes. Isso é mentira, disse firmemente. Eu nunca tentei me machucar. E não tenho nenhum histórico psiquiátrico. Minha família está inventando isso para tentar forçar a polícia a abrir meu portão. Os policiais se entreolharam. Obviamente já tinham visto situações assim antes. Disputas familiares disfarçadas de emergências de saúde mental. Senhora, a policial se dirigiu à minha mãe. A senhora tem alguma prova desse histórico médico que mencionou? Minha mãe hesitou. Bem, não aqui comigo, mas... E a senhora? O policial homem olhou para mim. Pode descer aqui para conversarmos melhor? Desci da varanda e caminhei até o portão, mas não abri. Conversei com os policiais através das grades, mantendo uma distância segura entre mim e minha família. Oficial, vou ser bem clara. Expliquei. Passei 28 anos sendo ignorada por essa família. Eles nunca me incluíram nos natais, nos aniversários, em nada. Agora que comprei este sítio com meu próprio dinheiro, de repente eles querem se reconciliar. Mas eu descobri que é apenas porque estão com problemas financeiros e viram em mim uma solução. Isso não é verdade, Rodrigo protestou.
A gente realmente quer se reconectar. Então por que a mãe mentiu sobre o pai estar com câncer? Perguntei, olhando diretamente para os policiais. Ela usou essa mentira para trazer um grupo de pessoas da prefeitura até aqui, tentando me pressionar a abrir o portão. Quando isso não funcionou, meu pai inventou que estou tendo um surto. Tudo isso para forçar entrada na minha propriedade. Isso é sério, a policial disse, olhando para meus pais com uma expressão mais dura. Fazer falsa comunicação de crime é contravenção penal. Nós não estamos fazendo falsa comunicação, meu pai argumentou. Estamos genuinamente preocupados com nossa filha. A moça parece perfeitamente lúcida para mim. O policial observou. Está se comunicando claramente. Não apresenta sinais de alteração mental. Está bem cuidada e no controle de suas faculdades. Naquele momento, minhas amigas desceram da varanda e vieram até o portão. Oficiais. Patrícia se apresentou. Sou psicóloga clínica, CRP em dia. Amanda é minha amiga há mais de 10 anos. Posso atestar que ela não tem nenhum histórico de problemas de saúde mental, nunca demonstrou comportamento autodestrutivo e está em perfeitas condições psicológicas. O que está acontecendo aqui é assédio familiar, não emergência psiquiátrica. E eu sou advogada. Júlia, a minha amiga, acrescentou. Gravei toda essa interação. Temos prova de que a família dela tentou forçar entrada com base em acusações falsas de doença mental. Se necessário, podemos usar isso em um processo de difamação e assédio. Os policiais assimilaram essas informações. Era claro que a situação tinha mudado. Não era mais uma possível emergência psiquiátrica. Era uma disputa civil com tentativa de manipulação do sistema. Senhor, senhora. A policial se dirigiu aos meus pais. Vocês precisam sair desta propriedade. A moça está em seu direito de não receber visitas. Se insistirem, podemos enquadrar como perturbação do sossego e até invasão de propriedade. Mas ela é nossa filha. Minha mãe choramingou, as lágrimas finalmente parecendo reais. Como pode fazer isso com a gente? Porque vocês me ensinaram. Respondi, minha voz quebrando um pouco apesar da minha tentativa de manter a compostura. Vocês me ensinaram que eu não era prioridade, que eu não importava, que amor é condicional. E agora estou aplicando a mesma lição de volta. Vocês não são prioridade para mim. Vocês não importam na minha vida. E meu amor, minha ajuda, meu espaço, são condicionais. Condicionais a respeito, a mudança real, a anos de comportamento diferente. E vocês não ofereceram nada disso. Amanda, por favor. Júlia, a cunhada, falou. E havia lágrimas genuínas em seus olhos. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas as crianças vão crescer e aprender com o exemplo de vocês. Interrompi gentilmente. Se vocês querem que elas tenham uma tia presente na vida delas, então ensinem a elas sobre respeito, sobre limites, sobre amor genuíno. E quando elas forem velhas o suficiente para entender, se quiserem me conhecer por escolha própria, não por manipulação dos pais, eu estarei aqui. Os policiais começaram a orientar minha família a entrar nos veículos. Rodrigo foi o primeiro, ainda resmungando sobre ingratidão. Minha mãe chorava dramaticamente, apoiada no meu pai, que me lançava olhares de puro ódio. Júlia pegou as crianças no colo, sussurrando desculpas que eu fingi não ouvir. Antes de entrar no carro, meu pai se virou uma última vez. Você está morta para nós. Ele disse, alto e claro. A partir de hoje, você não tem mais família. Não espere que a gente esteja aqui quando você precisar. Eu nunca esperei. Respondi. E sempre vivi sem vocês. Não vai fazer diferença agora. Assisti os carros partirem, a poeira da estrada subindo atrás deles. Os policiais ficaram mais alguns minutos, coletando informações e me aconselhando a registrar um boletim de ocorrência caso o assédio continuasse. Eu agradeci e prometi que faria. Quando finalmente estavam todos longe e o silêncio voltou para o sítio, minhas pernas tremeram. A adrenalina que tinha me mantido firme durante toda a confrontação começou a descer, e eu senti as lágrimas vindo. Minhas amigas me cercaram imediatamente. Renata me abraçou primeiro, depois Patrícia, e Júlia se juntaram.
formando um círculo de apoio ao meu redor. Chorei no ombro delas, lágrimas que eram parte alívio, parte tristeza, parte luto pela família que eu nunca teria. Você foi tão forte. Patrícia sussurrou. Tão incrivelmente forte. Não me sinto forte. Admiti. Me sinto destruída. Força não significa não sentir dor, Renata disse suavemente. Significa sentir a dor e ainda assim fazer o que precisa ser feito. E você fez, Amanda. Você se protegeu. Ficamos ali por longos minutos, apenas abraçadas, em silêncio. Mel veio e encostou seu corpo quente contra minhas pernas, oferecendo seu próprio tipo de consolo canino. Eventualmente nos separamos. O sol estava se pondo, pintando o céu de rosa e laranja. Era véspera de Natal, e tínhamos uma ceia esperando na varanda. Vamos tentar salvar essa noite? Júlia sugeriu. Ainda dá tempo de ter o Natal que você merece. Limpei as lágrimas e assenti. Vamos. Voltamos para a casa. Reacendemos as velas que tinham se apagado. Reaquecemos a comida. Colocamos música suave tocando. E nos sentamos na varanda sob um céu estrelado para nossa ceia de Natal. Foi diferente do que eu tinha imaginado. Havia uma melancolia no ar que não podíamos ignorar completamente. Mas também havia amor. Amor genuíno, incondicional, de pessoas que escolheram estar ali comigo. Não por obrigação, não por interesse, mas porque realmente se importavam. Comemos, bebemos, conversamos. Patrícia contou histórias engraçadas de seus pacientes, obviamente sem identificá-los. Renata recitou trechos de poemas que ela estava estudando. Júlia nos fez rir com suas imitações de clientes impossíveis do escritório de advocacia. E eu apenas ouvi, absorvendo aquele momento, aquela sensação de pertencimento verdadeiro. Quando a meia-noite chegou, brindamos com espumante. Feliz Natal! Dissemos em uníssono, nossas taças tilintando. E foi feliz. Genuinamente feliz. Talvez não da maneira tradicional, não com a família de sangue, não com a reconciliação hollywoodiana, mas feliz do jeito real, do jeito imperfeito, do jeito que importava. Depois da ceia, nos acomodamos na sala de estar, em volta da lareira que eu tinha acendido. Trocamos presentes simples, mas significativos. Patrícia me deu um livro sobre autocuidado emocional. Renata, um diário de couro artesanal. Júlia, uma fotografia emoldurada de nós 4 na formatura, uma década atrás. Eu dei a cada uma delas uma cesta com produtos da região. Doce de leite, queijo artesanal, cachaça envelhecida e uma carta escrita à mão agradecendo por terem sido minha verdadeira família todos esses anos. Houve mais lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão. Passamos o dia de Natal em uma paz tranquila. Acordamos tarde, tomamos café da manhã na varanda, fizemos uma caminhada até a cachoeira nos fundos da propriedade. As crianças da vizinhança apareceram no portão no final da tarde, cantando canções de Natal, e eu dei a elas doces e gorjetas generosas. Preparamos um jantar leve com as sobras da ceia e passamos a noite jogando jogos de tabuleiro e assistindo filmes antigos. Era simples. Era perfeito. No dia seguinte, minhas amigas partiram. Houve abraços longos e promessas de nos vermos em breve. Quando o último carro desceu a estrada, fiquei sozinha novamente. Mas dessa vez, a solidão não pesava. Era uma solidão escolhida, saudável, rejuvenescedora. Passei os dias seguintes em uma rotina calma. Lia na varanda, trabalhava no jardim, levava Mel para longas caminhadas. À noite, fazia jantares para mim mesma e assistia ao pôr do sol com uma taça de vinho. Era uma vida simples, mas era minha. E eu tinha lutado muito para conquistá-la. Uma semana depois do Natal, recebi uma mensagem de Júlia, a cunhada. Não a minha amiga Júlia, mas a esposa do Rodrigo. Era longa e cuidadosamente escrita. Amanda, quero pedir desculpas por ter participado daquela situação horrível na véspera de Natal. Eu deveria ter me recusado a ir. Deveria ter protegido as crianças daquela exposição. Você tinha razão sobre tudo. Rodrigo e eu estamos fazendo terapia de casal.
E uma das coisas que estamos trabalhando é reconhecer quando estamos sendo manipuladores ou facilitando manipulação. Quero que você saiba que estou me esforçando para ser melhor. Não estou pedindo perdão nem reconciliação. Só queria que você soubesse que escutei você. E vou fazer diferente daqui para frente. As crianças merecem crescer vendo exemplos saudáveis de relacionamentos familiares. E isso começa comigo. Obrigada por ter sido forte o suficiente para colocar limites, mesmo quando foi difícil. Eu li a mensagem várias vezes. Havia sinceridade ali. Não respondi imediatamente. Precisava processar, pensar, entender meus próprios sentimentos. 3 dias depois, escrevi de volta. Obrigada pela mensagem. Fico feliz que você esteja buscando crescimento. Ainda não estou pronta para ter contato próximo, mas respeito seu caminho. Se um dia as crianças quiserem me conhecer, em um ambiente seguro e sem pressão, podemos conversar sobre isso. Até lá, te desejo o melhor. Foi um primeiro passo pequeno. Não era perdão. Não era reconciliação. Era apenas não fechar completamente a porta. Uma fresta de possibilidade para o futuro, se as circunstâncias mudassem genuinamente. Meus pais e Rodrigo, por outro lado, nunca entraram em contato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de comunicação. Eles tinham dito que eu estava morta para eles, e aparentemente levaram isso a sério. E curiosamente, isso não me machucou tanto quanto eu imaginei que machucaria. Na verdade, havia uma liberdade nisso. A liberdade de não ter que gerenciar expectativas impossíveis. A liberdade de não ter que proteger meu coração constantemente. A liberdade de simplesmente viver. Janeiro chegou com chuvas que renovaram a terra. Meu jardim explodiu em verde, as hortaliças crescendo vigorosamente. Comecei a vender excedentes na feira da cidade aos sábados, conhecendo vizinhos, fazendo novas amizades, criando raízes verdadeiras naquela comunidade. O prefeito, Roberto Mendes, me procurou pessoalmente para pedir desculpas por ter sido usado naquela situação. Ofereceu ajuda caso eu precisasse de qualquer apoio da prefeitura. Aceitei graciosamente e, eventualmente, ele se tornou um aliado. Quando eu propus um projeto de hortas comunitárias para famílias de baixa renda, ele apoiou entusiasticamente. Fevereiro trouxe meu aniversário de 29 anos. Pela primeira vez na vida, não esperei nenhuma ligação dos meus pais. Não senti aquela pontada de decepção quando o telefone não tocava. Em vez disso, comemorei com minhas amigas, que viajaram novamente para o sítio. Foi uma celebração pequena, íntima, cheia de risadas genuínas. Março chegou com o outono, pintando as árvores de dourado e vermelho. Eu estava no jardim, colhendo tomates, quando vi um carro desconhecido subindo a estrada. Meu corpo enrijecou instintivamente, preparado para outra confrontação. Mas quando o carro parou no portão, quem desceu foi uma mulher que eu não conhecia. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, roupas simples mas limpas. Havia algo familiar em seu rosto, mas eu não conseguia identificar o quê. Amanda Martins? Ela chamou do portão. Sim? Respondi, mantendo distância cautelosa. Meu nome é Helena. Sou tia do seu pai, irmã da mãe dele. Levei um momento para processar. Eu sabia que minha avó paterna tinha morrido quando eu era pequena, mas nunca tinha conhecido outros parentes daquele lado da família. Meus pais nunca falavam sobre eles. O que a senhora quer? Perguntei, ainda cautelosa. Eu soube do que aconteceu no Natal, Helena disse. A notícia se espalhou pela família. E eu achei que você merecia saber algumas coisas sobre a história da sua família que seus pais provavelmente nunca contaram. Por quê? Por que você se importaria? Porque eu reconheço os padrões. Ela disse simplesmente. Porque a mesma coisa aconteceu comigo há 30 anos. E porque alguém deveria ter me avisado, mas ninguém avisou. Então eu estou avisando você. Hesitei. Toda a minha experiência recente me dizia para não confiar, para não abrir o portão, para manter distância. Mas havia algo nos olhos daquela mulher. Uma tristeza antiga. Um reconhecimento de dor compartilhada. Vou abrir o portão.
Disse. Mas vamos conversar na varanda, onde minhas câmeras de segurança filmam tudo. Só para garantir. Ela assentiu, compreendendo. Justo. Abri o portão e a convidei para entrar. Preparei chá e nos sentamos na varanda. Mel, minha cachorra, farejou Helena cuidadosamente antes de decidir que ela era confiável e se deitar aos seus pés. Seu pai. Helena começou, mexendo o chá. Sempre foi o favorito da minha irmã, sua avó. Ela o mimou terrivelmente, deu a ele tudo o que queria, o protegeu de todas as consequências. Quando ele se casou com sua mãe, ela era exatamente igual. E juntos, eles criaram um padrão. Rodrigo como o favorito, você como a esquecida. Como a senhora sabe disso? Porque foi exatamente o que aconteceu comigo e meu irmão, seu pai. Eu era a esquecida. Ele era o príncipe. Quando minha mãe morreu, ela deixou tudo para ele. A casa, as economias, tudo. Para mim, nada. Porque ela achava que ele precisava mais, que ele merecia mais. Sinto muito. Eu fiquei com raiva. Passei anos com raiva. Tentei processar, brigar pela minha parte da herança. Mas no final, percebi que não valia a pena. O dinheiro não era tanto assim. E a energia que eu gastaria brigando era a energia que eu poderia usar construindo minha própria vida. E foi o que você fez? Foi. Helena sorriu. Abri uma pequena pousada em Tiradentes. Casei com um homem bom. Tive 2 filhos maravilhosos. Construí uma vida que foi minha escolha, não o reflexo das expectativas de uma família disfuncional. Por que está me contando isso? Porque quando eu soube que você tinha comprado um sítio, que tinha cortado contato, que tinha colocado limites, eu pensei, essa menina conseguiu. Essa menina aprendeu a lição que me levou décadas para aprender. E eu queria te dizer que você fez a coisa certa. Senti lágrimas queimando. Não sabia que precisava ouvir isso até ouvir. Às vezes, Helena continuou, a melhor coisa que podemos fazer por nós mesmas é nos afastar de pessoas tóxicas, mesmo quando elas são família. Especialmente quando elas são família. Porque família deveria ser porto seguro, não campo de batalha. E você nunca se arrependeu? Ela pensou por um momento. Houve momentos de solidão. Sim. Momentos em que eu vi outras pessoas com suas famílias grandes e unidas e senti falta de ter isso. Mas então eu lembrava do que eu tinha antes. Críticas constantes, comparações injustas, pedidos intermináveis de dinheiro. E eu percebia que o que eu perdi não era realmente bom. Era apenas familiar. Familiar. Repeti a palavra, saboreando o duplo sentido. Que vem de família, mas também significa conhecido, habitual. Exatamente. A gente se acostuma com padrões de tratamento, mesmo quando são prejudiciais. E aí confunde familiaridade com amor. Mas não é a mesma coisa. Ficamos em silêncio por um momento, observando as montanhas ao longe. Mel roncava suavemente aos pés de Helena. Você tem contato com seus pais? Perguntei. Não há 20 anos. Meu pai morreu e eu não fui ao funeral. Meu irmão, seu pai, me ligou dizendo que eu era uma ingrata, uma pessoa horrível. Eu desliguei na cara dele e bloqueei o número. Foi libertador. Não sente culpa? No começo, sim. Mas culpa é só uma ferramenta de manipulação que nos ensinam desde cedo. Eles te ensinam que você deve lealdade, gratidão, obediência, só por ter nascido naquela família. Como se você pedisse para nascer. Como se devesse algo a eles por te trazerem a um mundo onde você seria tratada como inferior. Ela tinha razão. Tanta razão que doía reconhecer. Então você veio aqui para me dizer que está tudo bem? Que eu fiz a escolha certa? Vim te dizer que você não está sozinha. Helena pegou minha mão. Que o que você está sentindo, milhares de outras pessoas já sentiram. Que cortar contato com família tóxica não te torna má pessoa. Te torna a pessoa que se valoriza. E que se você precisar de uma tia de verdade, alguém que vai te apoiar sem querer nada em troca, eu estou aqui. Chorei então. Chorei de alívio, de validação, de gratidão por essa mulher que eu acabava de conhecer, mas que me entendia mais profundamente do que minha própria mãe jamais entendeu.
Helena ficou o resto da tarde. Contou histórias da família que eu nunca tinha ouvido. Mostrou fotos antigas. Explicou dinâmicas que finalmente faziam sentido. Quando ela partiu, trocamos números e ela me fez prometer que a visitaria em Tiradentes. Você tem família agora, ela disse ao se despedir. Pode não ser a família que você nasceu, mas é a família que você escolheu. E essa vale muito mais. Assisti o carro dela descer a estrada, sentindo algo novo florescendo no meu peito. Não era exatamente felicidade. Era algo mais profundo. Era a aceitação. Aceitação de que minha história com meus pais tinha acabado. Aceitação de que isso era triste, mas também necessário. Aceitação de que eu podia construir algo novo, algo melhor, com as pessoas que escolhi ter na minha vida. Nos meses que se seguiram, minha vida ganhou uma nova cor. Visitei Helena em Tiradentes e conheci meus primos, que me receberam com um carinho que eu nunca tinha experimentado em reuniões familiares. Minhas amigas continuaram sendo presença constante, visitando regularmente, ajudando nos projetos do sítio. Em junho, adotei mais um cachorro, um filhote abandonado que alguém deixou no portão do sítio. Chamei ele de Sol, porque ele trouxe luz para os dias de mel. Os dois se tornaram inseparáveis. O projeto das hortas comunitárias decolou. Dezenas de famílias participavam, plantando, colhendo, aprendendo. Eu dava workshops gratuitos sobre cultivo orgânico. Aquilo que começou como meu refúgio pessoal estava se transformando em algo maior. Em comunidade. Em propósito. Dezembro chegou novamente. Um ano inteiro desde aquele Natal conturbado. Eu estava na varanda, preparando a casa para receber minhas amigas mais uma vez, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Titia Amanda? Uma vozinha infantil. É o Pedro. Meu coração disparou. Pedro. O sobrinho que eu mal conhecia. Oi, Pedro. Respondi, mantendo a voz calma. Tudo bem? Titia. Eu liguei escondido do celular da mamãe. Ele sussurrou. Só queria te desejar Feliz Natal. A mamãe disse que você não quer falar com a gente, mas eu queria te ligar mesmo assim. Senti lágrimas queimando. Ah, Pedro, muito obrigada pelo telefonema. Feliz Natal para você também. Como você está? Estou bem. A gente não está mais na casa grande. A gente mora em um apartamento pequeno agora. Mas a mamãe disse que está tudo bem, que a gente está aprendendo sobre o que é realmente importante. Sua mãe é uma mulher muito sábia. Titia, você ainda não gosta da gente? A pergunta partiu meu coração. Eu gosto de você e do Lucas, sim. Vocês são crianças incríveis e não têm culpa de nada. Então por que você não vem nos visitar? Por quê? Escolhi minhas palavras cuidadosamente. Às vezes os adultos precisam de tempo e espaço para resolver coisas complicadas. Mas isso não significa que eu não penso em vocês, ou que eu não gosto de vocês. Quando a gente crescer, ele disse, com a lógica simples de uma criança, a gente pode ir te visitar? Só eu e o Lucas e a mamãe? Quando vocês crescerem, se vocês ainda quiserem, sim. Vocês podem me visitar. Promete? Prometo. Tá bom. Ele pareceu satisfeito. Tenho que desligar antes da mamãe perceber. Tchau, titia. Te amo. Te amo também, Pedro. A ligação encerrou. Fiquei ali, na varanda, segurando o telefone, as lágrimas finalmente caindo. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de esperança. Esperança de que talvez, em um futuro distante, aquelas crianças entenderiam. Entenderiam por que eu tive que me afastar. E talvez escolheriam conhecer a tia que sempre se importou com elas, mesmo de longe. Mas isso era futuro. O presente era agora. E agora, eu tinha uma casa para decorar, amigas chegando, uma ceia para preparar. Tinha mel e sol correndo pelo jardim. Tinha Helena planejando nos visitar no ano novo. Tinha um sítio que era meu refúgio e minha alegria. Tinha uma vida que eu construí com minhas próprias mãos, com minhas próprias escolhas, com meu próprio coração. Não era a vida que eu imaginei quando criança, sonhando com uma família unida e amorosa. Mas era melhor. Era real. Era minha.
E quando minhas amigas chegaram naquela tarde, quando nos abraçamos na entrada, quando Patrícia trouxe vinho, Júlia trouxe sobremesas e Renata trouxe flores do jardim dela, eu soube. Eu tinha encontrado minha família. Não a família que o sangue determinou, mas a família que o coração escolheu. Passamos aquele Natal rindo, comendo, cantando desafinadamente, brindando a vida que construímos apesar de tudo. E quando a meia-noite chegou, quando o Natal oficialmente começou, olhei para aquelas mulheres incríveis ao meu redor e pensei: eu sou a mulher mais sortuda do mundo, porque aprendi que família não é sobre quem te deu a vida, é sobre quem faz sua vida valer a pena viver. E você? Já passou por alguma situação difícil com família nas festas de fim de ano? Como lidou com isso? Conta aqui nos comentários. Vamos criar uma rede de apoio uns para os outros. E se essa história tocou seu coração, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima!